Fala aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de uma coisa completamente diferente aqui, né? Na verdade, eu já falei 2 vezes sobre isso aqui no canal. Uma foi quando eu montei o meu ambiente e a segunda vez foi quando eu te contei como é que eu parei nesse editor. Não tem nada a ver com produtividade, na verdade, eu contei no outro vídeo. Eu vou deixar o vídeo do ambiente, né, quando eu montei essa configuração aqui toda, e o vídeo do que eu te mostrei por que eu vim utilizar isso aqui, beleza? Uma coisa que eu quero te pedir aqui é o seguinte: NeoVim não é um assunto que eu estudo, não é um negócio que eu tô lendo a documentação, eu não li o help dele inteiro, são só coisas pontuais que eu vou às vezes buscar em algum lugar e olhar, entendeu? Então isso aqui você pode considerar como sendo você conversando com seu amigo num boteco ali, e o seu amigo sabe um pouquinho sobre isso aqui. Mas nada assim técnico, então não considere isso uma aula, tá? Mas um pedido que eu quero fazer pra você é o seguinte: eu preciso que vocês me falem se eu falo mais sobre esse assunto aqui, ou qualquer outro assunto. Quando eu fizer algum vídeo e você bater o olho naquele vídeo e falar, olha, esse assunto aí não me interessa não, vai lá no vídeo e fala, isso aí não me interessa, fala sobre essa outra coisa, porque eu tô anotando tudo que vocês estão falando. Em algum momento eu vou falar. Minha lista já tá enorme, tá? Então o assunto é o que não falta. Tem Fast API, tem alguém pediu Django, outro Celery, outro pedindo SQL Alchemy, enfim, tem muito assunto ali que é tudo assunto que não dá um vídeo só, ok? Então, dito isso, o que é o meu problema que eu tenho aqui com o NeoVim? Eu percebi que eu estava usando demais as teclas HJKL pra navegar aqui. Então eu ficava basicamente jogando Pac-Man aqui, ó, com o cursor desse jeito aqui, ó, pra ir em algum lugar dentro do Vim. Eu vou chamar de Vim, tá? Porque fica mais fácil, fica no meio do caminho entre VI e NeoVim. Mas voltando aqui, eu tava jogando Pac-Man aqui, né, no meu editor. E isso é muito ineficiente, porque existem várias coisas que a gente pode utilizar aqui, inclusive a gente pode combinar isso com, sei lá, text objects, ou operadores, ou até números, e você pode fazer isso aqui ser quase que uma expressão regular. Então, ao invés de eu ficar, eu vou lá embaixo, às vezes em alguma aula eu falo isso, né? Por que eu fiz isso aqui? Por que eu não fui só assim, lá em cima? Por que eu não fui lá embaixo desse jeito, né, no caso? Então, às vezes eu falo isso até na aula, tá? Então, esse é um problema que eu já tava me incomodando um pouquinho há um tempo atrás, e eu comecei a trabalhar nisso aqui, eu comecei a reunir informações de, tipo, deve ter um jeito melhor, porque o NeoVim, todo mundo fala que ele é super produtivo, né? Ele te deixa bem mais produtivo, tá? Mas a curva de aprendizado é alta. Mas o que eu fiz, então? A primeira coisa, vamos entender o que eu vou trocar pelo que aqui, quando eu puder, claro, para que eu consiga navegar na horizontal, então na linha, assim, né? Eu tenho até outros comandos que não são da horizontal, mas o que eu uso para navegar na horizontal, tá? Ao invés de você utilizar o L para ir para a direita e o H para ir para a esquerda, uma coisa que você pode fazer é utilizar estes carinhas aqui, ó. Todos esses caras aqui, cada um deles faz alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar o H ali, ele vai substituir o W. O W aqui, ele vai substituir o L. Então, com ele, você consegue, por exemplo, pular para o início de cada palavra. Então, ao invés de você andar caractere por caractere, você vai aqui, ó, com o W pulando palavra por palavra. E se você segurar ele, aí ninguém te segura, né? Porque você não consegue nem acompanhar o cursor aqui, beleza? Então, no lugar do L, eu vou utilizar mais o W, né? Eu tenho também, a maioria desses comandos vai ter o inverso, assim, uma letra maiúscula também, ao contrário. E no caso aqui do W, ele pega trecho que tá junto, tá? Aqui eu coloquei ignorando pontuação, mas se você tiver uma URL, por exemplo, que tem várias palavras ali, e aí você dá um W maiúsculo, né? Ele vai pular aquela URL inteira, né, no caso. Ele vai pegar o primeiro caractere, depois ele vai pular pro próximo objeto que tiver, a próxima palavra que tiver. Então é basicamente essa a diferença. Já o W minúsculo, não, ele vai pular palavra por palavra ali. Ok, o B, ele vai substituir o seu H, tá? Eu não sei se eu troquei aqui, porque às vezes eu fico trocando H, J, K, sei lá. Então o W, ele vai pra direita, mais fácil. Ele vai pra direita, pra frente. O B, ele vai pra trás. Eu tenho também, porque com o W a gente vai pro começo, né? E com B a gente também vai pro começo, só que invertido. A gente volta de ré aqui, né? O E, ele vai pra frente, mas ele vai no final da palavra. Então percebe, se eu digitar W, deixa eu parar numa palavra aqui, né? Se eu digitar, por exemplo, EW, 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 eu vou pulando do começo pro final da palavra, tá vendo? É até interessante, né? Ó, EW, 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 EW. É claro que eu não vou navegar assim, mas só tô te dando um exemplo aqui no caso, né? Outra coisa também que você poderia fazer, ó, é o B, né? O B, ele volta pro começo da palavra. Então, por exemplo, se eu tô aqui, eu pego o B, ele vai pro começo da palavra. Se eu ponho o E, então aqui agora eu fico preso na mesma palavra entre B e E, B e E, B e E. Enfim, já tá ficando até chato eu falar isso aqui, beleza? Então a gente vai trocar essa navegação horizontal que a gente viu aqui por W, B
E ou GE. E aí você vai escolher qual que você vai utilizar. Às vezes dá pra você combinar isso aqui. Isso depende muito da onde você tá com o cursor, igual a setinha. Se eu tô com o cursor aqui, eu quero ir pra trás, eu tenho que usar B. O B ou o L, né? Um dos E. Se eu quero ir pra frente, eu vou utilizar o W ou um dos E ali também. Então, maravilha. Agora, outra coisa também que eu tô observando muito, e isso aqui eu tenho utilizado demais, é o F e o F maiúsculo, o T e o T maiúsculo. O que que isso aqui faz? Eu vou falar só do F minúsculo e F maiúsculo, porque aí já... Eu vou te mostrar um exemplo aqui também, que foi mais fácil de você entender. Mas ele vai buscar o primeiro caractere que você colocar depois dele. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira... Isso aqui vai ser interessante, ó. Eu tenho um E nesse local aqui, né? E eu tô aqui com o cursor. Eu quero pular lá pro E. Eu vou dar um F e vou pressionar E. Então, FE é o seguinte, find E. Então, encontra E. E aí pode ser qualquer caractere. E aí o F maiúsculo, ele volta, tá? Então, por exemplo, eu quero ir lá aqui, ó. Eu quero vir aqui nessa setinha aqui, né? Então, eu tô aqui nesse local lá na frente. Eu quero voltar lá, F maiúsculo, setinha, eu volto lá. E aí, um negócio interessante aqui que pode acontecer. Olha só, se eu pressionar o ponto e vírgula, aqui no caso, você percebeu que ele pulou pra outra setinha? Ó, eu digitei, vou voltar lá pra você ver, ó. F maiúsculo pra voltar. Então, o F minúsculo vai pra frente, o F maiúsculo volta. Então, F maiúsculo pra voltar. Percebe aqui embaixo que ele tá esperando, ó. Tá vendo? O F tá digitado aqui, agora sumiu. Mas ele tava esperando eu digitar alguma coisa ali. Então, F maiúsculo e um traço. Fui lá no traço. Se eu pressionar de novo... se eu pressionar o ponto e vírgula, ele vai tentar encontrar outro traço nessa linha. Então, cliquei, ele foi lá pro outro traço ali do Markdown. Não bastasse isso, eu posso inverter isso aqui. Então, eu posso pressionar vírgula e ele volta do lado contrário. Então aqui, ó, e se eu pressionar ponto e vírgula, ele repetiu o comando que eu tinha digitado antes, então ponto e vírgula tá só repetindo o comando que eu tinha feito antes. A vírgula foi pra frente de novo, ele fez o contrário do que eu tinha antes. Então agora, se eu pressionar ponto e vírgula, eu fico navegando entre essas coisas. O T, a diferença dele é o seguinte, percebe que se eu digitar para o FA, para ele ir pra frente, ó, tava aqui, digitei FA, eu digitei ele aqui agora. FA, ele chega ali naquele A e para precisamente em cima do A. Isso permite que você faça alguma coisa assim. Sei lá, suponha que você queira cair com o cursor na frente daquele A ali e aí já começar a digitar. Eu posso dar um FA, ele pegou o primeiro A, ponto e vírgula, pegou outro A, ponto e vírgula, pegou outro A, ponto e vírgula. Aqui eu digito A, só o A, né, do append para entrar no modo de inserção. E aí eu já começo a digitar a coisa que eu quero digitar aqui, tá? Você pode repetir esses comandos, eu vou chegar nisso aqui, tá? Não é só disso que eu vou falar com você. O F eu já falei, ele volta, né? O T, a diferença dele é que ele para antes do caractere. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar... vamos pegar aquela crase ali no caso, né? Então, T crase. Aí percebe que ele parou logo antes da crase. Se eu pressionar ponto e vírgula, de novo, ó, ele parou de novo, logo antes da crase. Aí se eu pressionar vírgula, ele vai voltar. Parou aqui agora, ele não parou antes da crase aqui. Isso pode ser meio contraintuitivo, né? A gente pode imaginar que ele pararia aqui. Mas a gente tá buscando a crase e quer que ele pare antes da crase. Se eu tô aqui, ele já tá antes da crase. Percebe que eu quero voltar? Se eu fizer assim, ele vai ter que ir ali. Agora ele foi, ó. Eu não tenho mais como ir pra nenhum lugar. Então, ponto e vírgula, de novo, vírgula e assim por diante. Maravilha. E o T maiúsculo é a mesma coisa, só que ele é invertido. Ele busca pra trás. Então, os minúsculos pra frente e os maiúsculos pra trás. Esse ponto e vírgula, já falei com você. Então, fechou isso aqui. Agora, se eu quiser ir pro começo da linha, no caso, e esse começo da linha aqui, ele é um pouquinho diferente do começo da linha mesmo, mas aqui não vai fazer a mínima diferença, eu vou te mostrar um código aqui como é que fica, mas ele não vai pro começo da linha, ele vai pro primeiro caractere não vazio da linha. Então, às vezes eu tenho uma indentação muito grande ali no código, ele vai parar no primeiro caractere, não no começo da linha. Isso é super interessante. Eu posso, por exemplo, voltar daqui pro começo da linha com underline. Fui com underline, ele parou no primeiro caractere não vazio da linha, mas o primeiro caractere não vazio da linha já não era vazio mais, né? E eu também posso fazer isso aqui com esse acento circunflexo ali. Então aqui no meu caso é Shift 6, mas cada teclado é um teclado. Então isso aqui é um acento circunflexo, ele volta no primeiro caractere da linha. Deixa eu achar aqui um código, ó, pra você entender melhor. Nossa, minha câmera ficou enorme aqui, desculpa, gente, esqueci. Mas aqui, ó, te mostrar o que não é o começo da linha. Se eu pressionar 0, eu vou lá no começo da linha. Isso estava na lista ali, eu já pulei aqui. Então se eu pressionar 0, eu vou lá no começo da linha. Se eu pressionar $, eu vou lá no final da linha ali no caso. Ok, eu tô no final da linha. Dólar aqui que eu falei é o símbolo do dinheiro mesmo.
o cifrão, né? Mas se eu quiser ir no C ali do cian, eu posso pressionar o underline, eu chego ali no primeiro caractere não vazio da linha, e a mesma coisa também vai ser para o seu circunflexo. E o inverso também tem isso. Eu te mostrei o cifrão aqui que vai até o final da linha, mas eu também posso utilizar o seguinte, deixa eu voltar lá no começo da linha, e eu quero chegar no último caractere não vazio da linha, né? Eu não quero chegar no final da linha especificamente, mas em cima do último caractere ali. Eu posso digitar G underline, e aí eu chego no final da linha. Isso me permite fazer um negócio tipo assim, por exemplo, suponha que eu estou aqui, ó. Isso aqui pra mim é genial do Neovim, eu nunca tinha visto isso em nenhum editor. Talvez eles tenham isso hoje, mas na minha época eu não tinha visto nada disso em nenhum editor, tá? Se eu tiver aqui, ó, no meio, tô no meio da linha, né? Eu pressiono V pra selecionar as coisas, né? Então se eu utilizasse o H pra cá, eu iria selecionar pra trás. Se eu pressionasse o L, eu iria selecionar pra frente. Você percebe que eu tô com um ponto travado aqui, no local onde eu pus a minha seleção, né? Eu não consigo vir pra cá nem pra cá. Se eu vir pra cá, como é que eu vou selecionar o começo da frase lá? E se eu vir pra cá, como é que eu vou selecionar o final da frase ali? Mas olha que interessante. Isso aqui, o que eu posso fazer? Eu tô com V selecionado aqui. Então, beleza, no modo visual aqui embaixo, claro, né? Então, no modo visual, eu posso agora ir até o final da linha, né? Ou até o começo, tanto faz. Qualquer lado que você quiser ir. Então, eu quero ir até o final. G underline. Cheguei no final da linha, certo? Eu preciso inverter esse cursor e voltar com ele no começo da linha. Como é que eu faço isso? Ó, pressionei ó, o cursor inverteu. Então, ele inverteu também a direção que ele tá indo. Então, agora, ó, ele tá indo pra cá. Então, o que eu posso fazer? Não, onde eu tava, era aqui, né? O que eu posso fazer? Underline. Selecionei a linha inteira. Então a gente acabou matando isso aqui tudo. Beleza, os operadores. Pra que eu utilizaria os operadores? Bom, eles que fazem as coisas, tá? E aí, uma coisa importante aqui que eu não tinha sacado ainda, pra mim era todos os comandos que você utilizava no Neovim, principalmente lá no comecinho eu apanhei bastante com isso, porque eu tentava fazer uns comandos com P, uns comandos com R, aí repetia a letra, enfim, até aprendi alguma coisa fazendo isso, foi até legal. Mas aqui, os operadores, eles fazem coisas, e coisas que dependem de movimento. Então, por exemplo, se eu quero apagar alguma coisa, o que eu quero apagar? Até onde eu quero apagar? Então, eu preciso de um movimento aqui. Visual, que a gente tava olhando antes. Visual, eu vou selecionar um trecho. Até onde eu vou selecionar? Então, isso precisa de movimento. Change, a mesma coisa. O change, ele apaga aquele trecho e entra no modo de edição para você já digitar alguma coisa. O yank é o copia lá, né? Ctrl C aqui do Neovim, do Vim e do VI. Então, o til e o getil alterna o case da letra ali nesse caso. Isso aqui transforma em minúscula, né? Então, vamos inverter isso aqui pra gente corrigir. Imagina, por exemplo, que eu queira andar com W pra frente aqui, 3 casas, vai. Ou com E, né? Com E é melhor. Vamos com E. Então, aqui, ó, tô aqui nesse local. Eu quero ir 3 casas pra frente. Então, eu vou digitar 3 E aí, você viu que ele pulou 3 casas pra frente? Ele pulou 3 palavras, foi lá no final aqui. Mas beleza, vamos fazer o seguinte. Então, eu tava aqui, eu quero dar um V. Esse V que eu tô utilizando aqui pra tudo é pra te dar exemplo, porque aqui eu seleciono e você vê o que eu tô selecionando, tá? Porque eu poderia utilizar já de cara. Ó, só um exemplo pra você. Se eu quisesse deletar isso aqui, ao invés de selecionar, era só mudar o V pra D. Então, D, G, underline, deleta aquele lugar tudo. Se eu quiser deletar e entrar no modo de inserção, por exemplo, com change, né? C, G, underline. Eita, C, G, underline. Eu pressionei o 0 ali, desculpa, gente. Aí eu já caio editando aqui. Ou então, eu posso, do lugar onde eu tô, só segurar o Shift e dar o C maiúsculo. E aí ele faz a mesma coisa, tá? Então, eu queria fazer a seleção para eu mudar isso aqui para maiúsculo. Então, VG, underline, ok, GU, maiúsculo, tá? Eu quero inverter. Então, GU maiúsculo transforma tudo para maiúsculo. Pra gente ver o minúsculo, agora é só selecionar novamente. Então, aqui a gente aprendeu a fazer GV para selecionar de novo. E aí, GU minúsculo transforma em minúsculo. Esse aqui é o contrário do que a gente falou antes. Então, aqui nesse caso, por exemplo, se eu selecionasse essa palavra aqui, eu poderia, por exemplo, dar GU e aí pronto, a palavra fica minúscula. E esse aqui, esse ZF aqui, ele faz um fold do código, né, no caso. Igual quando você clica lá naquela setinha que tem no VS Code. Por exemplo, se eu... Ó um comando que legal, VIP, seleciona o bloco de parágrafo inteiro, e aí já te mostra ele ali, tá ali pra baixo. Mas aqui, ó, eu selecionei isso aqui, eu quero dar um ZF, pronto, aí ele faz um fold ali. Aí você quer ver de novo, vem aqui e dá o L ali pra ele abrir a setinha e já aparece ali isso aqui que você tava precisando. Ok, como eu tava te falando antes, esses são os operadores que você pode combinar com várias coisas. Isso é importante porque você pode pôr número, pode pôr o que você quiser aqui que eu vou te mostrando ali abaixo nos exemplos.
Mas eu tenho também não operadores. Quem que não é operador? P para colar, então P minúsculo e maiúsculo não é operador. O X, que é para o X minúsculo, apaga o caractere embaixo do cursor. O X maiúsculo, ele vai para trás. Então é como se fosse, sei lá, quase como backspace e delete, né? Só que no modo normal. Voltando aqui, eu tenho também o R pra, tipo, tá vendo que ele ficou esperando, ó? Eu digitei o R, ele ficou esperando aqui, ó. E aí ele tá lá com essa linhazinha aqui. O que ele tá esperando? R é replace. Então, você digitou o R em cima do E, ele tá esperando qual que vai ser, o que você vai digitar aí. Vou colocar um G pra você ver. E aí ele alterou ali. Vou dar um U pra voltar. Eu tenho também o R maiúsculo. Esse aqui é chatíssimo. Na minha opinião, eu detesto isso aqui. Mas R maiúsculo. Na onde que eu mover o cursor, ele vai alterando tudo ali. Eu tô tentando mover pra frente, mas ele tá pondo L, alterando tudo que tá ali, né? Então, nesse caso aqui, eu não gosto muito disso aqui, não. Porque eu já sofri bastante com isso aqui. Mas só pra você entender o que isso aqui faz. Ok, combinações. É aqui que a coisa passa a ficar interessante. Porque tudo que a gente viu ali pra cima, né? Principalmente o operador, números e movimento, a gente consegue combinar. Então, pensa aqui pra você ver. Ó. Se eu quero apagar alguma coisa algumas vezes, né? Ficou estranha essa frase, mas se eu quero apagar 2 caracteres, eu não uso L aqui pra fazer assim, ó, 1, 2. Se eu quero apagar este caractere e este aqui, eu posso digitar D2L. E aí ele apaga o AP. Esse outro aqui, ó, ele seleciona 5 caracteres para a esquerda. Então, se eu tô aqui, eu vou falar V5H, ele seleciona 5 caracteres para a esquerda. Esse outro aqui de baixo, ó, vamos entender o que ele faz. O que o E faz? Lembrou? Ah, já tá escrito ali também, então não tem nem graça. Mas olha lá, eu tô mexendo no caractere aqui pra posicionar ele bonitinho e depois eu tô tentando copiar uma palavra inteira. Então vamos tentar ele aqui, ó. Copia uma palavra inteira sem text object, tá? A gente vai falar ali embaixo de text object. Então é LYB, eu copio essa palavra inteira. Esse outro aqui, o que ele faz? Vai para o início da linha, seleciona 3 linhas até o último caractere. Por quê? Olha só o que eu tô fazendo aqui. 0 vai pro início da linha. No começo mesmo, lá no 0, no caractere 0 da linha mesmo. O V liga a seleção. O 3, G underline, é a repetição do G underline. O que o G underline faz? G underline vai até o final da linha. Então, se eu repetir isso 3 vezes, o que vai acontecer? Eu vou fazer 1, 2, 3, nesse caso. Então, eu espero que pare aqui ou aqui. Aí eu não sei, vamos ver. Então, o 0, V, 3, G underline. Exatamente. Selecionou as 3 linhas certinho. Aqui eu tava, mais 2 para baixo. Ok. Esse VEO3B seleciona 3 palavras para trás. Pera aí. Palavras, ok. Então, VEO3B, ele seleciona precisamente 3 palavras. Quando eu tô no meio de uma palavra certinha que dá certo. Por quê? Porque do meio da palavra eu ligo a seleção. Pensa aí. Vou pro final da palavra. Pressiono o O para inverter o cursor. Pressiono 3 para repetir o quê? B 3 vezes. O B volta as 3 palavras ali, como a gente viu lá em cima. E aqui, nesse caso aqui, ó, eu até coloquei 2 coisas iguais aqui. Nesse caso aqui, eu tô querendo deixar 3 palavras maiúsculas. Então, você pode ler aqui, ó. Executa GU, que é para mudar, colocar para maiúsculo. Executa GU em 3 palavras. Então, se eu parar aqui, vou parar aqui, ó, que aí tem mais palavra, mais letra, né? Então, GU maiúsculo, 3W, ele coloca essas 3 palavras aqui em maiúsculo. Simples assim. Text Objects, tá? Aqui que a gente entra na parte que eu mais gosto aqui disso aqui, é o que eu mais uso, pra te falar a verdade, tá? Então, às vezes, ao invés de ficar selecionando daquele jeito que eu tava te mostrando, né, movimentando daquele jeito, às vezes a gente precisa movimentar daquele jeito mesmo. Mas eu gosto bastante de Text Objects. Por exemplo, Text Object, ele é bidirecional. Então, por exemplo, se você tá no meio, você vê que para eu fazer isso, utilizando as motions que eu tava te mostrando antes, eu tinha que fazer um malabarismo para ir para trás, para frente, inverter cursor e tal. Só que o Text Object não, ele permite que você trabalhe de forma bidirecional. Você pode estar no meio de uma palavra, no meio de uma frase, dentro de parênteses, dentro de colchetes, ele vai selecionar quando você mandar. Então, um Text Object, ele precisa que você fale o que ele quer, o que você quer que ele selecione. Nesse caso aqui, I ou A. O I é inner, então o I significa dentro, e o A, around, ou seja, é um resumo pra você. Imagina que eu tenho um texto entre aspas, vai ficar mais fácil você entender. Eu quero selecionar o que tá dentro das aspas, mas não as aspas. Eu uso I. E aí, não vou ter as aspas selecionadas, só o texto dentro das aspas. Se eu quero selecionar as aspas e o texto que tá dentro dela, eu uso A.
Então, aqui, ó, que dá um exemplo pra você, ó. Vou te dar um exemplo aqui, ó, nesse parêntese aqui, tá? Então, o que eu quero? Eu quero selecionar. Selecionar o quê? V, ok. O que eu quero selecionar? Parênteses, tá vendo aqui, ó? Ou eu uso o abrir parênteses ou B. Ok, então chegando aqui, o que eu tenho que digitar? V, I e B, no caso. O que aconteceu? Porque eu digitei I, ele selecionou tudo que tá dentro dos parênteses, tá? E isso aqui funcionaria com qualquer coisa que você utilizar. Nesse caso aqui, eu tô utilizando o V para você ver a seleção. Mas se eu utilizasse A, ó, V, A e B para os parênteses, aí ele inclui os parênteses também, tá? E eu também tenho como utilizar I e A com palavras mesmo. Então, por exemplo, como eu tava te falando, eu tava com um mega problema lá, né, que eu tinha que fazer assim, eu tinha que ir no final da palavra, eu tinha que depois voltar no começo da palavra, e aí eu tinha que inverter o cursor, então tava complicado, né? Se eu quiser, eu posso selecionar uma palavra com V, I e W. Então, V, I e W, seleciona a palavra, não importa onde eu estiver na palavra. Se eu estiver aqui, V e W, seleciona a palavra. Eu tô no começo dela, V e W, seleciona a palavra. A única diferença aqui é que o around seleciona o espaço também, né? Então, se eu falar VAW, ele vai pegar o espaço que tá aqui, porque o espaço é o que tá em volta da palavra mesmo. Então, ele pegou esse espaço aqui. Eu tenho também, que eu tava te mostrando antes, parágrafo. Parágrafo é um texto que tá junto um com o outro ali, tá? Não é necessariamente um parágrafo. Por exemplo, esse texto tá colado um no outro, tá vendo? A única coisa que separa esse texto um do outro é esses espaços aqui. Isso é considerado um parágrafo. Então, se eu falar VIP, ele seleciona esse texto inteiro. Isso aqui eu uso demais em código. Ó, aqui também é a mesma coisa, ó. VIP, ele seleciona esse texto inteiro. O parênteses, a gente já viu, colchetes, eu tenho aqui embaixo, aqui, ó, um colchetes. Então, colchetes, chaves, aspas simples e aspas duplas. Eu acho que já vai ser mais que suficiente para você mexer com código. Por exemplo, se você vier dentro desse colchete, então, VA colchete. E aí, selecionou tudo. Ah, eu quero apagar tudo que tá dentro do colchete e o colchete. DA colchete. Já apagou tudo ali, ó. Outra coisa também é o seguinte, Visual Mode também tem outras formas de você selecionar aqui, tá? Então, o V minúsculo, você pode selecionar do jeito que a gente viu anteriormente. Não precisa nem falar disso, a gente tá usando isso desde o começo, né? V maiúsculo é para a linha inteira. Ó, então eu tenho a linha inteira sendo selecionada. Ah, mas eu esqueci de selecionar o Ctrl V lá embaixo. Ó, e aí você começa a descer. Ah, mas eu esqueci o JSON lá em cima. Ó, e aí você começa a subir. Ok. E aí, mas eu selecionei demais, então vamos tirar um pouco. Só apertar o O e aí você inverte o cursor de lado. Ok. O V, então, maiúsculo é para a linha inteira. O Ctrl V, ele é para você selecionar o visual em bloco. Por exemplo, se eu quiser, suponha que eu queira apagar esse item aqui. Então, se eu vier aqui, der um Ctrl V e descer a setinha, ó, vou tirar de novo, ó, Ctrl V, descer com J ou subir, tanto faz. Ele selecionou todos os underlines ali, né? Então, nesse caso, eu poderia voltar aqui, ó, no começo, e dar um D e apagar tudo isso aqui, de uma vez, né? Mas eu posso fazer coisas interessantes também aqui. Por exemplo, se eu tiver aqui, e aí eu vou lá, dou um Ctrl V, desço até aqui, aí eu chego nesse local aqui, e aí eu quero inverter o cursor, então eu pressiono O. Aí eu quero inverter de novo, não vai dar. Beleza, então vai dar pra inverter o cursor, porque ó, é nessa posição que eu quero, não nessa. Então eu quero agora colocar escrever alguma coisa depois do cursor. Então A maiúsculo. Se fosse antes do cursor, seria I maiúsculo. Então A maiúsculo, e aí eu vou digitar ABC, underline, e aí percebe que nada aconteceu nos de baixos, é porque eu ainda tô editando. Se eu pressionar ESC pra sair do modo insert, ele joga isso tudo pra baixo. Ok, olhando isso aqui, dá pra gente fazer um negócio muito legal aqui também. Por exemplo, onde que eu tenho número, né? Se eu tiver um número aqui pra frente nessa linha, eu posso pressionar Ctrl A e o Vim vai somar mais nesse número, ó. 1, 2, 3, 4, 5, você tá vendo? Eu posso pressionar X, Ctrl A e Ctrl X. E aí ele volta ali, independente de onde eu estiver ali na linha. Não bastasse isso também, se eu selecionar isso aqui tudo, G, Ctrl A, ele pula. Aí eu dou GV, Ctrl A, ou então, se eu quiser repetir isso que eu fiz, eu posso utilizar o ponto. Então, ponto. Olha que legal, muito interessante isso aqui. Tem um negócio que você pode fazer aqui que é super interessante, assim, e que eu uso isso desde o começo. Isso aqui eu treinei pra caramba pra fazer, porque o que acontece? Às vezes eu tô escrevendo uma lista que eu tenho que pôr 1, 2, 3, 4, e tem que ir escrevendo itens, né, no texto, né? Você pode fazer um negócio tipo assim, ó, eu tô aqui no modo normal, eu digito, por exemplo, vamos supor 10, O maiúsculo, 0, ponto, e aí ESC. E aí ele criou pra mim 10 zeros dessa forma aqui. Aí eu entro no Ctrl V, vou aqui, volto lá no comecinho dele lá, e aí eu digito G, Ctrl A. E aí pronto, a gente tem uma lista. Eu fiz devagarzinho aqui, mas dá pra fazer bem mais rápido isso aqui. Aí você já cria uma lista, pronto, numerada, e já sai fazendo isso aqui. Então é muito interessante. Deixa eu começar a acelerar aqui, que eu já tô indo devagar demais, tá? O ponto, ele repete a sua última alteração. Então sua última alteração foi o quê? Por exemplo, se eu apaguei isso aqui, a gente sabe agora, então, que se eu fizer, por exemplo, alguma coisa VI
e aspas simples, eu seleciono... Eita, se eu fizer VI aspas simples, eu seleciono o que tá dentro das aspas simples. Mas eu não alterei nada, então vamos alterar. Eu quero apagar o que tá dentro das aspas simples. DI aspas simples. Apaguei, ok. Agora, eu tô com essa edição em memória. Se ela tá em memória, eu posso pressionar ponto e ele faz de novo. Aí eu vou aqui, ponto, ele faz de novo. Tem mais algum lugar? Não, aqui aspas duplas, né? Não vai ter. Só tem lá. Então, se eu tivesse mais ali, eu poderia ir replicando isso aqui, tudo que eu fiz aqui, ó. Só com ponto. De novo, ó. Ponto, ponto e ponto. E pronto. Eu nem tenho que fazer nada, porque isso está salvo na memória. Então, o ponto repete a última alteração que você fez. Outra coisa também que é muito interessante são marks aqui. Marks é para você marcar um trecho do código. Por exemplo, suponha que eu tô neste local, tô nesse apaga aqui, no A. Tô bem aqui nesse A. Aí eu dou um MA para criar uma marca no A. Tá? O M é para você criar um mark. O A é aonde você escolher. Então pode ser de A a Z, porque você pode ter várias marcas. Então se eu tô criando aqui no A, as próximas vão ser no B, C, D e assim por diante. Você que cria essa ordem aí, tá? Por que eu criei essa marca? Suponha agora que eu tenho que ir lá em cima no módulo importar alguma coisa. Eu faço isso direto, tá? Agora que eu coloquei aquilo ali pra você ver a marca ali, porque eu ia gravar essa aula. Mas lá no topo, GG vai pro topo do arquivo. Eu tô lá no topo, importo o meu arquivo, agora eu vou ter que descer assim? Não. Eu tô lá no topo do arquivo, eu vou pressionar aspas simples A. E eu volto exatamente onde eu tava, mas percebeu que eu não caí no apaga, eu caí bem no começo da linha aqui, eu marquei essa marca aqui, não aqui, né? Isso é porque eu utilizei o aspas simples aqui, tá? Vou lá no topo do arquivo de novo, agora eu vou fazer crase A, ele volta exatamente onde eu tava antes, só voltar digitando lá o meu código, beleza, tá? E aí marks você pode criar, tipo, mark A, vou criar outra aqui, ó, mark B, mark C, e aí eu vou criar outra aqui, mark D, ali eu coloquei J, nossa senhora, o que é isso? Pra apagar uma mark, você digita lá del mark e coloca lá a mark no singular e coloca a mark que você tá apagando. Nesse outro caso aqui, eu vou apagar del mark M, e aí apaguei ali a marca. Então tem ABC, eu vou colocar uma lá no topo, aqui ó, quero uma aqui ó, nesse local aqui ó. E eu vou colocar uma MT, pra ser topo, pra eu lembrar. Então eu vou voltar lá embaixo ó, crase A, voltei aqui lá embaixo, onde eu tava, né? Agora eu quero ir lá em cima. Crase T, voltei no mesmo lugar que eu tava. Ok, busca mais avançada. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos concluir esse vídeo aqui. E aí você me fala, você quer que eu falo mais disso aqui? Beleza, deixa aí nos comentários que eu vou concluir esse vídeo aqui, que não era... Nossa, eu achei que ia ficar 10 minutos isso aqui, e eu gastei 15. Eu não devia ter gastado esses 15 minutos aqui, porque ninguém assiste vídeo desse tamanho. Mas deixa aí nos comentários se você quer que eu falo mais de eu volto e falo. Aí eu vou estudar e vou ficar bom nisso aqui pra te explicar.